Olá meninas, sejam todas bem-vindas ao nosso vídeo de terça-feira. Hoje é 24 de janeiro e está um dia frio e fechado aqui na Turquia. Vou começar falando de uma notícia ruim. A série Sipahi de Kaan Yıldırım e os Gegurel chegará ao fim no 8º episódio, que será exibido no dia 30 de janeiro. O motivo do cancelamento é a baixa audiência da série. Eu vou colocar na tela para vocês. Nem está com a audiência assim tão ruim, né? Vamos combinar que tem séries que estão piores, mas deve ser uma questão de orçamento, talvez, não sei. Eu acho sempre uma pena, porque eles se prepararam tanto pra fazer aquelas cenas de ação. Enfim, faz parte, né, gente? Com certeza eles vão encontrar um projeto melhor e que dê certo pra eles no futuro. Era esperado que eles conseguissem chegar até o 13º episódio, mas de repente eles desistiram. E vamos para as nossas notícias do jornal. Por aqui seguem falando sobre a série Şahmaran, sobre a crítica que eles receberam, que eu comentei no vídeo anterior, e sobre a semelhança com Crepúsculo. Tem bastante crítica, especialmente no Twitter, em relação à semelhança com Crepúsculo. Até este momento, faltam 2 episódios para mim terminar a série. Eu achava que teria algumas cenas inspiradas no Crepúsculo, mas até o momento, a minha sensação é de que é uma releitura do Crepúsculo. Só que em vez de vampiro e lobo, nós temos cobras. Talvez seja por isso que ontem aquele pianista falou: isso é Şahmaran? Porque realmente aparenta ser uma releitura. E eu não sei explicar pra vocês. Até o momento parece que falta algo. Eu não sei ao certo o que é, mas eu acho que eles perderam o time. Sendo mais específica em relação da construção do amor da Şasu com o Maran. Não quero dar muito spoiler, mas para tentar explicar para vocês, quando a Şasu foi confrontar o avô dela no primeiro episódio, e eu consegui sentir a dor dela, mas naquela cena que é inspirada também no Crepúsculo, em que ela está sofrendo pela ausência do Maran, em que o avô chega no quarto dela e fala: ah, ele é um bom moço, deve ter acontecido alguma coisa. Eu não consegui sentir a dor dela, a cena não me convenceu, e eu acho que é porque eles erraram na construção do romance, do amor entre eles. Enfim, pretendo terminar a série hoje. Estão falando bastante no Twitter sobre isso. A 2ª temporada está prevista para iniciar já no próximo verão. Provavelmente irá ao ar somente no ano que vem. E eu vou concluir a série, né? Vamos ver como que desenrola. Vamos para a próxima notícia. Tuba Büyüküstün recebeu um convite especial para participar da Semana de Moda em Paris. E nesta mesma vibe de Semana de Moda, uma crítica da Yasemin. Ela sempre se posiciona em relação a animais, em relação ao meio ambiente, e dessa vez a crítica dela foi por estarem desfilando com essa cabeça de leão. Que péssimo gosto, gente! Não há nada que você não faça para ser falado e ser popular. Esta é uma coleção barata. Não importa se é real ou se é falso. Vocês não devem usar animais na moda de jeito nenhum. Eu também concordo com ela. Péssimo. Uma famosa Jenny Kelly, não tem ideia quem é essa mulher, ela tava com essa cabeça de leão, horrível. Ah, já que eu falei da Yasemin, dizem que ela tá de namoradinho novo, né? As fofocas dizem que já faz 2 meses que ela tá namorando o Uras. Eu gostei. Uma vez eu vi uma entrevista dele na televisão, ele parece ser um menino de família. Melhor do que aquele último que ela tava. Eu fiquei com uma péssima impressão dele, eu até que gostava dele. Eu esqueci o nome, vou colocar a foto. Há muito tempo atrás, os paparazzis perguntaram pra ele: e você, Yasemin? Ele falou: ah, a gente se encontrou por uns 6 meses, depois ela foi pra casa da avó e a gente perdeu o contato. Não gostei do jeito que ele falou, do tom que ele falou. Eu nem comentei aqui com vocês, mas tava esperando a oportunidade certa. Que eles sejam felizes, né? Ninguém confirmou nada. São fofocas, tá bom? Próximo. Ebru Şahin casou, foi pros Estados Unidos, voltou, gravou o filme da Netflix com Çağatay Ulusoy e já está começando uma nova série. Abı Hayat, está escrito no antigo idioma turco, vai contar a história de um homem que é atemporal. Ele tem 30 anos todos os anos. Ela vai atuar ao lado do ator Birkan. Essa história me lembrou a história de um filme chamado A Incrível História de Adelaide. É um filme de 2015. Ela também é atemporal. Ela tem 29 anos e a confusão começa quando ela se apaixona loucamente por um homem. Quando ela vai conhecer a família dele, adivinha? O pai do menino é o ex-namorado dela. Olha que loucura. E ele lembra dela. É uma confusão. Fica a dica pra vocês. E vamos pra próxima. Hande Erçel. Gente, vários delírios, tá? Nossa, muitos delírios aqui em torno daquela história do Hakan Sabancı. Vários. Dizem até que ela já conheceu a família dele, a mãe dele, que ela aprovou a Hande.
Nossa, eles foram bem longe aqui, viu? Bem longe. Aqui eles relacionam todas as histórias que eles já estavam noticiando sobre ela e o Hakan Sabanjan. Nossa, tem muita história aqui. Tem coisa de barco. Acho que é tudo mentira, meninas. Não vou nem falar isso aqui. Eu tenho certeza que isso aqui é mentira. Falou que mandou os guarda-costas proteger, fazer uma barreira assim. Vou poupá-las disso, tá bom? Muito obrigada, meninas, pela atenção de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no meu canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o vídeo de amanhã. Beijos e tchau!